Raíssa, estou iniciando com o canal Mundo Medicina. Eu gostaria de explicar hoje, para iniciar os meus conteúdos, a matéria de Biologia. E ao decorrer das minhas explicações, eu vou citar várias matérias que estarei estudando ao decorrer do semestre, certo? E irei explicar outras matérias, não só Biologia, mas muitas outras. E hoje eu vou falar sobre a célula. A célula é a unidade estrutural e funcional mais pequena que possui vida. Propriedades básicas da célula. Possui vida, são muito complexas e organizadas. Quanto mais complexa seja a estrutura, maior o número de partes que devem estar em um lugar adequado. Menor a tolerância a erros na natureza. As células possuem um programa genético e os meios para usá-lo. Os genes são mais que gavetas para armazenar informação. Constitui os planos para construir as estruturas celulares, as instruções para levar a cabo as atividades celulares e o programa para duplicar-se. Possui também capacidade de reprodução. As células se reproduzem por divisão, um processo em o qual o conteúdo de uma célula-mãe se distribui dentro de duas células filhas. 5. Utilizam e obtêm energia. A energia também pode ser conhecida como ATP. Para a maioria das células animais, a energia chega em forma de glicose, que é açúcar, certo? Em pessoas, a glicose é liberada do fígado até o sangue, que circula no corpo e libera energia química para todas as células. As células levam a cabo diferentes reações químicas. A soma total das reações químicas em uma célula representa o metabolismo celular. As células ocupam de numerosas atividades mecânicas. As células são capazes de reacionar a estímulos. Elas respondem a estímulos. As células são capazes de autorregular-se. Por exemplo, a falha de uma célula para corrigir um erro quando duplica seu DNA pode criar uma mutação que a debilita, ou uma alteração em controle de crescimento celular, que pode a transformar em uma célula cancerosa. Então, a capacidade de autorregular-se é para que a cada divisão celular, a cada processo que a célula sofre, ela tem a capacidade de se regular para que essa divisão seja perfeita e complexa, que não possa atrapalhá-la, causando uma alteração no seu controle celular, certo? No seu crescimento celular, que pode causar multiplicação de células, muitas células se multiplicando ao mesmo tempo, que esse é a grande causa do câncer. As características gerais das células. Existem células eucariontes e procariontes. As células procariotas possuem uma estrutura mais simples, inclui as bactérias. Então, as células procariontes, elas são somente das bactérias. E as células eucariontes são mais complexas e incluem os protistas, que são protozoários, fungos, plantas e animais. Olha, protozoários, protistas, eles podem ser também definidos como os insetos, os mosquitos, por exemplo, o mosquito da dengue. Ele dá uma picada em você e o que acontece? Você pode ser um portador, né, da dengue, porque no caso, o protista, ou protozoário, ele leva dentro de si a doença. Daí ele transmite para um hóspede, que somos nós, os seres humanos, ou até mesmo para um animal, enfim. Também são os fungos, né? Podem ser plantas também, que são as eucariontas, e animais, como nós mesmos, certo? Diferenças das células procariontes e eucariontes. Procariontes.
envoltura nuclear ausente. Eucariontes, envoltura nuclear presente. Procariontes, DNA desnudo, ou seja, um DNA que não tem composição, ele não é coberto, ele é nu, certo? E eucariontes, o DNA é combinado com proteínas. Procariontes, cromossomas únicos. Eucariontes, cromossomas múltiplos, vários cromossomas. Procariontes, nucleolos ausentes. Eucariontes, nucleolos presentes. Em procariontes, divisão mitoses. Somente tem a divisão mitoses. Porque o que são divisão mitoses? Divisão mitoses são formadas extracelularmente no nosso corpo, certo? São, por exemplo, mitoses é um processo por o qual nosso corpo passa. É a queda de uma unha, a queda de um cabelo, a queda de várias células mortas. Quando você dorme e você acorda, você possui várias células que morreram no seu corpo. Então, isso é a mitose. E as eucariontes, elas possuem divisão mitoses também e meioses. O que é meioses? Meioses é um processo por o qual a gente reproduz gameta, certo? O gameta masculino ele se junta com o gameta feminino e torna um outro ser humano. Um exemplo, procariontes, ribossoma 70S. Eucariontes, ribossomas 80S. Procariontes, endomembranas ausentes. Eucariontes, endomembranas presentes. E procariontes, locomoção fibrília única e flagelo. E eucariontes, locomoção por cílios, flagelos. Organização dos procariontes. As bactérias estão rodeadas por duas membranas muito bem definidas, separada pelo espaço periplásmico. É um espaço onde separa as duas membranas que recobrem a bactéria. A membrana externa, ela é rígida, serve de proteção mecânica e se denomina parede celular, que contém polissacáridos, lípidos e proteínas. Umas das proteínas mais abundantes na membrana externa das procariontes, das bactérias, é a purina, que ela permite a difusão dos solutos. A purina, ela é uma proteína muito importante, ela protege as bactérias. Ela não permite que entrem compostos que são desconhecidos. Às vezes a gente toma um antibiótico, né? E aí temos séries de bactérias que estão invadindo o nosso corpo e nos fazendo ficar debilitados, doentes, né? Enfermos. Então, a purina, na hora que os antibióticos vão a destruir as bactérias, a purina ela age. Então, ela é uma proteína muito grande, certo? Ela parece assim uma cápsula de comprimido, assim, bem comprida, sabe? E protege as procariontes, certo? Na difusão de solutos, onde os compostos querem entrar e ela tá a proteger, certo? A membrana interna, também chamada de plasmática, é uma estrutura lipoproteica que serve de barreira para elementos situados em um meio circundante, controlando a entrada e saída de solutos, contribuindo ao estabelecimento de um meio perfeitamente regulado em um protoplasma da bactéria. O cromossoma bacteriano é uma molécula circular única de DNA. Contém toda a informação genética do organismo. O cromossoma se vê unido à membrana plasmática. Algumas bactérias contêm um pequeno DNA denominado plasmídio, que pode dar à bactéria resistência a um ou vários antibióticos. Então, a bactéria ela possui vários meios, né, de proteção, certo? Então,
às vezes, ela possui um DNA denominado plasmídio e ele dá resistência, né? Então, o antibiótico ele vai agir. O que acontece? Muitas vezes, o médico te receita um antibiótico que ele é mais avançado, certo? Você, às vezes, está tomando um antibiótico fraco e aí não está funcionando, né? Porque as bactérias já tomaram resistência. Daí o médico te passa um antibiótico bem, assim, forte. E às vezes a bactéria, de tanto você tomar aquele antibiótico, ela vai tornando, assim, resistente, né? Então, uma recomendação dos nossos doutores é que a gente tome muito cuidado, assim, sabe? Que você seja cauteloso na hora de tomar, assim, medicamento, certo? É sempre bom você ir a um médico para te receitar, ou às vezes você pode ir em um farmacêutico mesmo, porque muitos estão capacitados para isso hoje em dia, né? Então, na hora de você tomar um antibiótico assim, que ele seja de elevado, ele seja melhor para destruir as bactérias, você tem que tomar cuidado para ver se não é só uma gripe simples, entendeu? Porque às vezes a gente precisa de um antibiótico mais forte e já fez o uso dele, entendeu? E aí a bactéria já se tornou resistente. Rodeando ao DNA se encontram partículas denominadas ribossomas. O resto da célula bacteriana se compõe de água, outros tipos de RNA e proteínas. A organização das eucariontes. Uma das principais características é a presença de um núcleo, delimitado por envoltório nuclear, o qual protege as moléculas de DNA existentes nessa região. É no interior do núcleo que ocorre a duplicação do DNA e a síntese de RNA, transcrição. São alguns processos que mais à frente eu irei explicar. A presença de ribossomos, organelas relacionadas com a síntese de proteínas, certo? Organelas são tudo aquilo que está no meio intracelular, entendeu? Da membrana. Então, os ribossomos eles são relacionados com a síntese de proteína. A produção, síntese significa produção de proteínas. Nos eucariontes, essa organela apresenta-se livre no citoplasma, ou então associada ao retículo endoplasmático, formando o retículo endoplasmático rugoso. Não sei se vocês sabem que possuem dois tipos de retículo. O retículo endoplasmático liso, né? E o retículo endoplasmático rugoso. O rugoso, ele simplesmente é assim porque ele possui, né? Ribossomas rodeando, né? Então é por isso que ele se torna rugoso. Os ribossomos dos organismos eucariontes são maiores e mais complexos do que aqueles que ocorrem em procariontes. As células eucariontes, a cadeia respiratória, uma das etapas da respiração celular ocorre na membrana interna das mitocôndrias. Então, nas eucariontes, a respiração celular ocorre na membrana interna das mitocôndrias. É no processo de respiração celular que a célula consegue obter a energia necessária para as suas atividades. Então, como qualquer outro ser, as células precisam de energia. Você para fazer um exercício, você para fazer um almoço, você para caminhar, você precisa de energia, ATP, certo? Citoesqueleto, uma espécie de rede formada por vários filamentos proteicos. Por causa dessa característica, essas células são capazes de realizar endocitose e exocitose, dois processos relacionados com o transporte de substâncias. Na endocitose, a célula capta substâncias do meio extracelular para o intracelular. E na exocitose, ocorre o processo inverso. O citoesqueleto garante a movimentação das vesículas com substâncias em seu interior.
As células eucariontes são capazes de realizar dois importantes processos de divisão celular, como eu já tinha citado anteriormente, a mitose e a meiose. Na mitose, uma célula diploide dá origem a duas células diploides igual à célula-mãe. E na meiose, uma célula diploide origina 4 células haploides, ou seja, com metade do número de cromossomos da espécie. Então, o que significa diploide, gente, no termo médico, certo? No termo da biologia. Diploide é nada mais, nada menos que 2, certo? E haploide é nada mais, nada menos que 1, certo? Então, diploide 2, haploide 1. Então, gente, nós, seres humanos, somos diploides, está bem? Somos diploides por quê? Porque nós possuímos material genético do nosso pai e material genético da nossa mãe. Então, por isso que somos diploides. A gente não possui só um material genético, a gente possui 2 materiais genéticos. Então, pessoal, é isso, tá bem? Muito obrigada. Então, curtam e compartilhem, comentem e me ajudem, gente, na divulgação.